Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos adentrando o Chinaverso hoje, né? Seja lá em que horário você esteja ouvindo este programa. Hoje não vai ter spoiler de nada, mas eu trago aqui uma amiga muito querida minha. Eu esqueci de falar, né, gente? Aqui é a Bela que tá gravando esse episódio. Eu trouxe aqui uma amiga muito querida minha, Ana Flávia. Fala oi, Ana. Olá, olá, Chinaverso, olá, Não, esses todos aqui que são os amam ouvintes do Arquivo Drama. O Chinaverso, Arquivo Drama. a gente vai dar oi pro Chinaverso em breve, assim que esse episódio for ao ar. Eu não tô nem, eu não tô nem preparada pra caixa de Pandora que eu tô abrindo agora. Jesus, E nesse Chinaverso, gente, eu espero poder trazer muita fofoca de celebridade, porque eu tô obcecada, eu entrei no Chinaverso faz uns meses, eu estou simplesmente obcecada com os escândalos de celebridade de lá. Eu não sou muito de ver esse drama, inclusive eu só vi um até hoje, que foi pra esse podcast. Tem um episódio no ar que é acho que é Nothing But You, coisa assim. Foi muito engraçadinho, foi muito fofinho. Eu não assisti mais nenhum depois disso, mas tudo bem. E hoje a gente vai falar da Fan Bingbing. A Ana Flávia sabe mais ou menos quem que é a Fan Bingbing, porque eu tenho certeza que eu te sei, mandei aquela foto dela no Oscar umas 3 vezes, pelo menos só esse ano. que é com o look fantástico dela. Nossa, ela tá linda, né? Ela tava linda. Isso porque eu não te mandei a foto dela em Cannes, no festival, que ela tava usando um vestido tipo céu da meia-noite. Ah, ela tava linda demais. A Fan Bingbing, ela era a número um da China e, tipo, há alguns anos atrás, né? Mas ela era tão popular que as meninas, elas iam aos cirurgiões plásticos, amiga, com fotos da Fan Bingbing. Porque elas queriam ter, tipo assim, eu quero o nariz dela, eu quero, tipo, ter o queixo dela. Ela era o padrão Tipo, de indo no beleza. mercado, né? Pois é, ela era o padrão de beleza, ela movimentava indústrias, até a da cirurgia plástica. E se você vê fotos dela de quando ela era criança, adolescente, assim, ela sempre foi muito bonita. Então, as pessoas, tipo, ela era muito querida. Assim, as coisas que eu vou falar hoje não são muito de, ela era muito querida, mas ela chegou onde ela chegou porque ela foi bem É favorecida. carisma. Oi? Ela tinha carisma, apenas. Ela tinha carisma, ela teve uns comebacks muito bons, entendeu? Mas vamos começar do começo, né? Quem que é a Fan Bingbing? Ela nasceu em 1981 em uma família militar. O pai dela e o avô dela eram da Marinha e a mãe dela era uma cantora. Assim, era uma artista, né? Não era uma cantora muito grande, não era uma família famosa. Mas ela nasceu num tempo, tipo assim, pouco depois do começo dos anos 80, meio que a China começou uma reforma econômica. E não foi só a China, acho que toda a Ásia passou por essa reforma econômica, onde começaram a nascer essas famílias ricas, sabe? É o berço dos ricos. O capitalismo, ele estava no ápice. Tipo, então, quem era classe média ficou rico e quem era rico ficou mais rico ainda. E era uma época que se você tivesse o privilégio e o tempo e soubesse como jogar esse joguinho lá da reforma econômica, era um tempo que você podia ganhar muito dinheiro muito rápido. Então a família dela, que já era, não era tipo pobretona, ficou bem ricona, entendeu? E o que é diferente na família dela é que, tipo, nas famílias tradicionais da Ásia inteira, praticamente, a gente vê esses casos de tiger parenting, principalmente as ricas, né? É que se espera que os filhos cresçam e vão, tipo, para uma universidade muito grande, que eles sigam uma carreira de negócios e papapá. Mas com ela não. A família dela falou assim: Preservar, né, tipo, nós somos ricos, a você vai herança, seguir o nosso amada. legado, né? Mas a família A dela herança que não. importa. Aham. A família dela não. Eles ficaram tipo assim: a gente tem dinheiro, então qual que é a pressa, né? Você tá com pressa pra quê? A gente tem dinheiro, a gente pode pagar, então vai seguir os seus interesses. Então, ela aprendeu a tocar vários instrumentos, teve aulas de dança, tudo que eles podiam pagar, eles estavam pagando pra ela.
E, supostamente, ela recebia muitos elogios dos professores, né? Todo mundo falava que ela ia ser alguém. As pessoas diziam que ela tinha uma aura de rainha. Alguém já falou pra você que você tem aura de rainha, amiga? Aí você jura, né? Pois é. Diziam que ela Não, tinha uma aura não de que me lembre, rainha. assim. Hã? Ai, não que eu me lembre. Pois é, né? Talvez, Que ela quem tinha sabe. essa aura altiva, que precisava de muito pra impressionar ela. Ou seja, diziam que ela era meio snob, né? É. E isso tudo antes Ah, dos 15 anos. Porque quando ela tinha 15 anos, ela decidiu fazer cosplay de pobre. Ela se mudou para Beijing, porque ela queria ser independente, né? Apesar de ter pais ricos e uma família que poderia apoiar ela nesse lugar todo. Tipo, era 1996 e ela recebia US$ 200 por mês da família dela. E morava em um apartamento de porão. Eu dei uma pesquisada e era um lugar de 9 metros quadrados. nossa senhora. A minha primeira kitnet foi 12 metros quadrados. E aí? Tava melhor do que a Fan Bingbing. Ela morava num quarto, Ela morava num quartinho. é, E, tipo, quartinho. diziam que E tipo, ela. se fosse em São Hum, Paulo, se fosse em São Paulo, US$ 200 não dava. não dava, não. É Tinha mil que reais ser no hoje em mínimo dia. 1.000. 12 Por aí. dólares hoje em dia é R$ 1.000. Não dava, não. Não dava, não, querida. E na época era Beijing, né? 96 em Beijing, que é uma das maiores cidades. E aí, Sim. ela, para economizar esses US$ 200 dela, ela fazia uma refeição por mês. Por mês não, uma refeição por dia. Nossa, eu fui longe agora, hein? Nossa, anorexia. Uma refeição por dia. E aí, a melhor parte desse cosplay de pobre dela era a mãe dela ligava pra perguntar se estava tudo bem, se ela precisava de ajuda, de dinheiro, nananana, porque ela literalmente tem 15 anos e tá morando sozinha. E ela falava assim: não, tá tudo certo. Tudo bem, tudo bom, tô aqui indo pra esses castings, indo pra audições e tal. E não tava dando em nada, ela não tava conseguindo emprego, ela não tava conseguindo negócio. Ela tava literalmente um ano entregando currículo, né? Ô, dó. Pois é. E aí depois. Gente, me Fala. vejo na lenda. Me vejo na lenda. Sim, um ano entregando currículo sem uma ligação de volta. E aí, passando um ano desse cosplay de pobre, sofrendo, ela falou assim: uma coisa, eu vou voltar pra casa. Não tá dando certo. E ela não tava conseguindo fazer uma fotinha assim de modelo, um trabalhinho. Então, quando ela estava se preparando para voltar para casa, que o destino falou assim: não, não, você se provou. E supostamente ela recebeu uma ligação de um agente de elenco que ofereceu para ela um papel de coadjuvante numa série. E aí ela aceitou. E essa série se chama My Fair Princess. Amiga, se eu te falar que eu não assisti essa série, tá? Eu vou ser bem sincera, eu não assisti. Mas esse My Fair Princess, ele quebrou recordes na Ásia inteira. Tipo, foi uma sensação. Foi por causa da Fan Bingbing? Não foi por causa da Fan Bingbing, mas é porque Não, ele era muito bom, e é entendeu? tipo, é uma série, tipo, É uma novela, entendeu? Lá as novela? É novelas, uma elas são mais novela, curtas. novela. É uma novela. Então, é assim. Sabe quando passa uma novela da tarde muito boa, e aí quando você vai em qualquer lanchonete, em qualquer lugar, tá essa televisão de esquina Sei, tocando essa novela no canto? sei. Era tipo isso, My Fair Princess. Qualquer lugar que você ia, até fora da China, tava passando essa novela em algum lugar, entendeu? Então, foi o primeiro drama dela e foi uma sensação. Só que, tipo, ela também tava recebendo muito pouco. Como ela era novata e era o primeiro papel dela, ela tava recebendo US$ 200 por episódio. US$ 200 por episódio. De um negócio que tava fazendo milhões. É, né? Pois é. É sobre. Só que Ninguém ela, respeita quem tá começando, não tem paciência pra quem tá começando. não tem, eu tenho que respeitar meus 27 anos de Eles carreira. não têm, não têm. Só Não que, tipo comecei assim, ontem. só que, tipo assim, ela não era nem coadjuvante da protagonista. É porque, geralmente, esses dramas... Deixa eu te explicar a estrutura. Tem a protagonista,
E aí tem a second lead, que é uma segunda protagonista, que não é a principal, mas ela tem uma historinha no fundo, entendeu? Geralmente é uma amiga da protagonista, ou é uma rival, entendeu? Nesse drama, tinha as duas e tinha uma terceira. E a Fan Bingbing era essa terceira. Só que como ficou muito internacional, obviamente as pessoas viam ela, né? E ficavam tipo, ok, mas ela é medíocre, né? Eles ficavam tipo, por que essa desconhecida? Quem que é essa Ru que tá nesse negócio de sucesso? E aí, tipo, com esse drama, ela conseguiu colocar o pezinho dela na porta, né? Ela conseguiu um contrato de 8 anos com um roteirista, em que esse roteirista ia ser o investidor, o agente dela. Esses caras, o trabalho dele, tipo, ele ia escrever dramas e tal, mas supostamente ele iria investir na carreira dela para ela estrelar nos dramas que ele escreve, ou então conseguir contratos para ela, fotos, afins, né? Ela assinou um contrato de 8 anos com esse cara. E como as pessoas estavam vendo ela e falando, tipo, quem que é essa Ru aí? Acusaram ela de ser uma planta da indústria. No caso, acusaram os pais dela de comprar o papel. Acusaram ela de ser Nepo Baby. Nepo Baby. Tipo, não é nem Nepo Baby, porque ela não era da indústria. Mas acusaram os pais dela de comprar o papel, porque na época era muito comum. Tipo, tinha essas famílias muito ricas que compravam, tipo, que nem eu te falei esses dias, virada de cadeira no The Voice, papel protagonista, pro filhinho dele realizar o sonho de ser estrela, entendeu? Gente, eu fiquei passando mal com isso depois. Pois é. Só que aí o agente dela, esse cara, esse roteirista aí, ele achou ruim essa publicidade negativa e ele foi pra imprensa e falou assim: olha, assinei um contrato com ela, mas eu não vou fazer nada com ela, não. Não vou fazer nada. Ela é só uma criada. Criada no sentido de empregada, sabe? Empregada. Ai, que horror. Chamou ela de imatura, disse que ela não tinha talento e que ele não ia desperdiçar o dinheiro dele, no caso, investindo nela. E as pessoas amaram que ele foi falar isso. Tipo, a menina tinha 16 anos e o cara tava chamando ela de criada pro público e as pessoas amando, sabe? Bizarro. Meu Deus. Pois é. Só que aí ela não gostou, né? Ela pediu pra ele, pelo menos, tipo, se você não vai fazer nada comigo, me libera do contrato, porque 8 anos que eu não vou poder trabalhar. E ele teve a pachorra de pedir pra ela pagar a multa de quebra do contrato. Ele falou assim, se você quiser quebrar o contrato, você vai ter que pagar $120 mil. E ela tava recebendo $200 por episódio. Gente... Pois é. Nossa, velho. Eu fico doente, eu não consigo. Pois é, amiga. Só que assim, a gente sabe que ela vai pro estrelato, né? Fica grandona. E como é que ela chega lá? Veio um plot twist. Ela ainda tá trabalhando nesse drama, ainda tá com esse contrato, com esse cara, filho da mãe, que chamou ela de imatura e criada, Scooter né? Braun da China? Oi? O Scooter Braun da China? Pois é, ele é o Scooter Braun da China. Gente, não pode. Não gostei desse homem. Ninguém gosta dele, amiga. Só que aí ela conhece esse cara que é um investidor. Ele literalmente, amiga, ele é grandão na indústria. Eu não vou falar os nomes desses caras, porque eu literalmente não consigo decorar. Não consigo, nem com meu. E eu também não vou assassinar a pronúncia do chinês aqui, né? Mas o trabalho desse cara é que ele é um grande investidor, ele tem ações e não sei o que, não sei o que, e ele investe em atores, músicos, pra dar um boost na carreira dessas pessoas, né? Em troca de muito dinheiro. É tipo o povo que investe na Luísa Sonza, sabe? Que bota ela na capa do Spotify. 20 milhões de dólares? Exatamente. Que bota ela na capa do Spotify. Só que você acha, tipo assim, pra eles, eles investiram um dinheirão nela. Mas eles recebem muito mais do que isso, né? Então esse cara, ele vê um potencial na Fan Bingbing e ele investe nela. Ele ajuda ela a sair do contrato. Só que ela ainda tá queimada, né? E aí ele investe, supostamente, $900 mil nela e eles assinam um contrato de 3 anos, que garantia que ela ia estrelar em pelo menos 5 filmes nesse período. Basicamente, o cara ficou tipo, tem que gastar dinheiro pra fazer dinheiro. Porque se desse certo, ele ia lucrar muito em cima dela, né? Não felizes com isso, o povo começou a acusar ele de ser sugar daddy dela.
dizendo que esse cara é inteligente e por que que ele ia investir nessa Zé Ninguém, né? Só se ela tivesse o quê? Dando pra ele. O- Oi. A birra da população chinesa com a querida. Amiga, é literalmente porque eles. Tipo assim, as pessoas têm os favoritos Odiada dela. por ser rica. Odiada por ser rica e bonita, entendeu? Nossa, como é difícil ser Ai, gostosa. gente. Mas nisso era porque a população sentia que ela não tinha se provado talentosa. Então, eles ficavam tipo assim, gente, essa mulher, ela tá gastando tanto dinheiro, aparece tanto dinheiro na vida dessa mulher, mas quem é ela? O que que ela tá fazendo pra merecer isso, entendeu? Tava aquela coisa de meritocracia. Ela não pode ter sucesso e não ter talento na visão deles, né? É um discurso meio esquisito, porque eles literalmente não estão dando nem chance pra ela. Porque o que que ela fez até agora? Um papel de coadjuvante da coadjuvante. Como que ela vai brilhar nesse Né? negócio? Tipo, ela praticamente fez a malhação lá Exatamente, dos ela, chineses. ela fez Núcleo tipo de uma malhação. humor. Aham, Ai, pois é. odiei esse povo. Acusaram ele de ser sugar daddy dela e tal, né? Porque ela só pode ter sucesso se ela estiver dando pra um velho. E eles negaram, né? E esse cara, ele ainda tinha uma fama de ser um mão fechada do caramba. Ele tinha uma fama de ser avarento. Porque as ex-funcionárias dele, ele convidava elas pra lanchar, né? Pra almoçar, no caso. E, tipo, ele saía com elas no carrão dele, na Mercedes e tal. E elas iam, né? Porque, ó, almoço com o chefe, ele vai levar eu pra um restaurante caríssimo, nananana. Chega lá, amiga, ele sentava elas numa lanchonete pra comer uma comida baratinha. Tipo, era só pra Ele sair. pagava, será? Ele pagava, mas era tipo assim, era um lanchinho de R$ 5 da lanchonete, Ô, sabe? dó. A coxinha. A Tá. coxinha, levava elas pra comer uma coxinha na Ô, padoca. Mas ai, era mas tipo, ele tem que cuidar do dinheiro dele, ué. Não mas pode ele tinha essa gastar. fama, porque era literalmente, ele só queria ser fotografado com uma novinha no carro dele, mas ele não pagava nada pra elas. Então a Fan Bingbing, ela teve que, Amém. tipo, escalar pra fora desses escândalos, né? Porque a imagem dela tava muito queimada. E, tipo, ela não tava fazendo esses papéis pequenos e tal, não tinha conseguido o estrelato dela nesse contrato de 3 anos com o cara, e nem deu tempo de limpar a imagem dela, ela já entrou em outro escândalo. Só que dessa vez, esse aí rendeu muito mais porque foi rivalidade feminina, né? E rende mesmo. Pois é. Teve uma outra atriz. No caso, é uma outra atriz gigantesca. Era uma já, tipo assim, consolidada na indústria. O nome dela era Li Bingbing. Suzana Vieira, a Suzana Vieira da China. Sim. No caso, a atriz é Li Bingbing. Então, tipo, tem a Fan Bingbing e a Li Bingbing. É o mesmo nome, o sobrenome é diferente. Então, uma é Fan e a outra é Li. A Li, ela já era bem famosa e tinha muitos recursos e gostava muito da Fan. As duas tinham essa amizade, tipo, mutuamente benéfica, né? Porque elas apareciam juntos e todo mundo falava assim, nossa, é as Bins, né? Nessa época, ali, ela estava fazendo uma série de detetive de muito sucesso. E se você pergunta, assim, para alguém da época, ele falou assim, não é qualquer detetive, era o cara. E ela era parte da série, né? Então, ali apresentou a Fan para a própria agência e para a própria agente, e a Fan entrou na agência dali. Quando a série de detetive acabou a primeira temporada, anunciaram que ia ter uma sequência. E ali, tipo assim, imagina se fosse a Enola Holmes, né? Que é da Millie Bobby Brown, ou então Stranger Things. Faz a primeira temporada, um sucesso gigantesco, e aí na segunda temporada você espera que a Eleven seja feita pela Millie Bobby Brown, né? Chegou a segunda temporada da série de detetive e não era a Li Bingbing, era a Fan Bingbing. E as portas do inferno se abriram, né? Tá preparada? Fala. Ah, tá. É que eu ouvi uma microfonia. Enfim, veio no lugar da Li Bingbing, na segunda temporada, veio a Fan. E, tipo, as portas do inferno se abriram. Ficou uma impressão muito grande de que a Li abriu as portas pra Fan Bingbing. Tipo, trouxe ela pra agência dela, que é uma das maiores agências. É tipo, como se fosse... Quem que é uma grande agente que a gente conhece, assim?
Não fala da Marlene Grande Matos. agente. Não fala da Marlene. Mas é nesse Gente, naipe, sabe? É tipo uma quem grande maior que a agência. Marlene Matos? Oi? Quem maior que a Marlene Matos? Não tem. Eu não sei, mas é tipo assim, sabe? Tipo como se fosse pro Boninho, sabe o Boninho? Era como se a Li Bingbing tivesse trazido a fã para as asas do Boninho, para ela ser, tipo, acolhida e levada para o sucesso, e a fã foi lá e puxou o tapete dela. Parece que não foi bem assim. Mas ficou essa impressão, né? A própria agente da Li Bingbing começou a se intitular madrinha da fã Bingbing. Só que a fã não era estabelecida na indústria, amiga. Ela não tinha fãs, ela não tinha amigos, mas ela tinha o investimento. Ela tinha o capital. Exatamente. Não E aí, tinha o povo, ela não tinha carisma, mas ela tinha o dinheiro. essencial. Exatamente. E começaram a chamar a Fan Bingbing de vaso de flores, que em chinês é muito tipo, a pior coisa que você pode chamar na indústria do entretenimento, porque para que serve um vaso de flores? Para enfeitar, é para você ficar olhando, Tá o cenário. entendeu? Chamaram ela de sem talento, de novo. E Gente, tadinha. pois é, sofreu como Jesus, a coitada da família. E aí, em 2003, finalmente veio aí, amiga. Tudo isso fez valer a pena. Ela ganhou um prêmio por atuação que o prêmio, eu não vou lembrar o nome do prêmio agora, mas ele é o equivalente de um Oscar na China, entendeu? E aí é aquela coisa. Melhores do ano do Faustão. É tipo isso. Mas, tipo assim, quando você ganha um Oscar, as pessoas, elas ainda, tipo, podem tacar hate. Mas, tipo, quem liga? Elas não têm um Oscar, você tem. Entendeu? A opinião delas vale mais do que a crítica especializada? Fica nessa vibe, entendeu? Tipo, tá falando o quê? Ela tem um Oscar. Para de dar hate, você é só invejoso. E isso era em 2003, né? Onde esses joguinhos de relações públicas não eram percebidos, eram 100% ignorados pelo público, né? No sentido de ninguém falava, ai, boicote, ai, não sei o quê. Ninguém falava isso, entendeu? Então ela ganhou esse prêmio gigantesco aí, e o nome do filme era Cell Phone. Guarda esse nome, que esse filme é importante, tá? É sobre um apresentador de TV, que ele é apresentado como, tipo, perfeito, a voz da nação, muito famoso e amado. Só que por trás das câmeras, ele é podre e trai a esposa com essa novinha, que é a atriz da Fan Bingbing, né? E ele fica fazendo gaslight com a esposa dele para poder manter o affair. E esse é o verdadeiro início da carreira da Fan Bingbing, com esse filme. É aí que ela fica grandona e a partir daí que ela vira esse exemplo para garotas e mulheres na nação inteira, né? Linda, amada, talentosa. Nossa, eu vou levar a foto dela pro meu cirurgião porque eu quero ficar com a cara dela. E a fã, ela tava levando a carreira dela muito a sério. Tipo, ela tava fazendo papéis que surpreendiam muitas pessoas, né? Inclusive, ela se recusava a usar dublê de corpo, tipo, em cenas mais expostas, no caso. Tipo, ai, a nudez, alguma coisa assim. Na época, as atrizes famosas, elas usavam dublê de corpo, porque elas não iam ficar nuas pra câmera. E aí a fã ia lá na entrevista e falava bem assim, eu tenho que me sacrificar pela arte. É a minha moral básica. É a moral básica das atrizes. Beleza. Pois é. Game of Thrones tá aí de prova. Exatamente. E ela fazia, tipo, imersão nos personagens. Tipo, ela teve que fazer um papel de uma massagista. E ela foi viver como massagista com mulheres, tipo, de verdade, da sociedade, pra aprender a fazer massagem, entender a rotina delas e tal, né? E quanto mais ela crescia, mais as pessoas queriam derrubar ela, né? E, tipo assim, é porque ela já tava chegando muito perto do top 1, né? Então, mas a arma das pessoas era acusar ela de estar dando pros produtores os filmes e séries que ela fazia. Só que, tipo, as pessoas falam essas fofocas, tipo, ela tá ficando com fulano, ela tá ficando com ciclano, nananana, por isso que ela tá fazendo tanto sucesso. E aí eles colocam vídeos e interações delas com esses caras, e na minha opinião, esses caras que eram estranhos, não era ela.
Entende? Tipo, é uns caras Ah, nojentos machismo, mesmo. né? Eram uns caras nojentos mesmo. Tipo, esse filme que levou ela pro estrelato, o Cell Phone, ela tava em um tour de imprensa divulgando o filme. E sabe quando tem aqueles palcos onde os atores ficam em pé e tal, aí a entrevistadora faz uma pergunta e cada um tem um microfone e responde? Sei. Tem um vídeo em que ela tá em cima do palco com os co-stars dela e o diretor, e o produtor e nananã. E aí ela deseja feliz aniversário pro produtor, porque eles estavam em tour e era aniversário dele. E tem um vídeo disso, inclusive, online. Ela deseja feliz aniversário pra ele durante a entrevista e ele pede um abraço dela, o que já é esquisito, né? Mas Já é ok. estranho, né? Ok. E aí ela vai abraçar ele, ela tá, tipo, super desconfortável, mas ela não aparenta. Tipo, você vê pela linguagem corporal. Mas no rosto ela tá, tipo assim, aham, aham. E quando ela abraça ele, é um abraço super de leve. Aí ele pega o microfone dele e sussurra bem assim: Nossa, que peitão. E Já. tem. Ah, gente. Sim, amiga, e tem vídeo disso. Ela super educada, vai dar um abraço nele e ele sussurra pro microfone, tipo, que peitão. Cara, não. Babaca. É um Ai, que babaca. nojento. E teve até rumores de que ela namorou o Jack Chan. Porque eles foram pra uma premiação e eles estavam sentados na mesma mesa. Tipo, eles não têm como escolher o Nossa. lugar. Literalmente colocaram ele grandão e ela grandona na mesma mesa. Pra atrair o quê? Imprensa. E como eles foram fotografados na mesma mesa, as pessoas acharam que eles estavam namorando. Automaticamente eles estão namorando. Sim. E aí, automaticamente também, todo o sucesso dela é porque ela é namorada do Jack Chan. Ah, Não, amiga, não, eles nunca namoraram. E aí, todos os escândalos dela era porque justamente ela tava super famosa e as pessoas queriam explicar a fama dela, não, tipo, porque ela é talentosa ou competente, ou porque ela fazia bons contratos e tinha conexões na indústria, né? As pessoas queriam explicar a fama dela, tipo, ela deu pra fulano e por isso ela ficou famosa. é um machismo descarado. Exatamente. Apenas. E aí, o maior escândalo dela antes do cancelamento, porque a gente vai chegar no cancelamento dela, rendeu até processo. Rendeu processo. Gente, ela sofreu mais que a Juliette. Pois é, sofreu mais que a Juliette. Desumano. Mas olha que Desumano. bizarro, amiga. Acusaram o irmão mais novo dela de ser filho dela. Filho. Gente, que horror. Pois é, isso foi em 2017, foi um ano antes do cancelamento. O irmão dela, se chama Fan Chen Chen, ele começou a crescer na indústria como idol. Idol é tipo os boys do K-pop, sabe? Sim. Ele era muito fofinho, querido, amado, como todo idol, né? O ídolo das adolescentes. Elas amam ele, carregam o photocard dele na mochila. Ele é amigo das meninas do Blackpink. Ele é um nepo baby, porque quando ele entrou na indústria, a irmã dele já estava muito estabelecida. Ele sim é um nepo baby. Sim. Mas as pessoas gostam dele, tipo, ele é querido. E muito carismático. E, tipo, os dois, né, sempre tiveram uma dinâmica muito fofa. Eles são muito próximos, apesar dela ser 19 anos mais velha que ele. Pois é. 19 Sim. anos de idade de diferença. Ai, 19 anos já é considerado filho. Pois é. Aí tudo Isso é começou. critério. Tudo começou quando ele tava, tipo, quando as pessoas começaram a criar rumores de que, é estranho que ele é assim com a irmã dele. Porque ele tava num programa de variedades, eu acho, com o grupo de idols dele, né? E aí perguntam pro amigo dele com quem ele gostaria de contracenar romanticamente. E o amigo dele responde: a Fan Bingbing. E aí a câmera vira pra ele e ele fica todo vermelho, ele fica todo sem graça e tal. Pois é. Aí ele faz uma piadinha de tipo assim, não, só eu posso contracenar com ela. Se ela vai ter um namorado, vai ser eu, entendeu? Mas é uma coisa de piadista mesmo, sabe? Tipo aquele irmão mais novo que tem ciúme da irmã. Tipo isso. E aí depois que ele fala isso, ele fala assim, nossa, se ela me visse, se eu falasse isso na cara dela, ela ia brigar comigo até o dia que eu morrer. Então... Com certeza. Então, tipo, ficou por isso. Só que os haters, né? Os haters não param. Eles começaram a trazer rumores de que 19 anos antes, ela tava grávida de um milionário. E eles, amiga, as pessoas foram até atrás de fotos desse cara.
E aí disseram que ela tentou abortar e que deu complicações. Ela foi parar no hospital. E aí depois ela teve o bebê escondido. E os pais dela não queriam que estragasse a carreira dela. Então eles criaram o bebê dela. Amiga. 3 de 10 pra FIC. Não, não dá. Não, isso é muito roteiro de novela das 7 da Globo. Sim, amiga. É até pior. É até pior. Você acha que a Glória Pérez faria uma coisa dessa? Gente. Pois é. E, tipo, isso começou a afetar muito a carreira dos dois, né? Então, eles tiveram que processar um monte de gente pra esse povo calar a boca. E o que eu achei mais estranho é que nessa tour inteira, eles tiveram que provar que eles são irmãos perante a justiça, né? Mas não entrou na minha cabeça, porque, tipo assim, por que que eles têm que provar que eles são irmãos? Por que que não é o povo que acusou eles de serem mãe e filho que não tem que provar que eles são mãe e filho? Exatamente. Entendeu? Sabe? Não fez sentido pra mim. Mas enfim, Não, passou, pra né? ninguém, né? Passou e eles são irmãos sim, e a fofoca saiu do controle, né? E, tipo, as pessoas não gostavam muito dela porque ela teve aquele momento Cher dela, em que, sabe, a Cher fala: Mãe, eu sou um homem rico? Sim, icônica apenas. Pois é, um entrevistador pergunta, tipo assim, teve um monte de atrizes da mesma idade da Fan Bingbing que estavam se casando com essas famílias de milionários, né? E aí o entrevistador pergunta pra Fan Bingbing, tipo, você tem interesse em casar com uma família rica? E ela fala assim, não, porque eu sou a família rica, né? No sentido de o dinheiro não é o maior incentivo pra eu me casar com um cara a essa altura. Só que as pessoas pegaram essa fala dela de eu sou a família rica e disseram que ela era egocêntrica, que ela era metida, nananana. Enfim. Odiada por ser rica. É difícil ser a top 1, né? É difícil ser a top 1. Ela tava em muita visibilidade e ela atraía haters e comentários maldosos por absolutamente motivo nenhum. Mas o último babado dela antes do cancelamento, e esse aí, tipo, ela realmente. Esse aí foi um comeback muito gostoso, né? Foi uma briguinha de Twitter com o Wansuton. Ele vai ser uma figurinha repetida no Chinaverso. Uma hora, quem sabe, eu faço um episódio sobre ele, né? Ele é um solteirão mais cobiçado da China. Ele tem um papai bilionário que é dono do Wanda Group. E se você pesquisa o Wanda Group, você vai cair na toca do coelho, tá? Porque eles estão em todo lugar. Eles chegaram... Amiga, o Wanda Group foi um dos maiores patrocinadores da Copa do Catar, ano passado. Eita. Eles são donos de praticamente todos os cinemas dos Estados Unidos. A rede AMC. É do pai do Wang Sutton. E a Fan Bingbing teve uma briguinha de Twitter com o Wang Sutton. Porque ele é muito grande na indústria de entretenimento da China. Obviamente, o pai dele é dono do AMC Theater. Ai, gente. Mas eu acho que eu já tô sentindo o que vem por aí. Pois é, mas o que aconteceu foi o seguinte. A Fan, ela fez um filme que foi super investido. Tipo, muito dinheiro foi pra fazer esse filme. Tinha grandes nomes, não só o dela, né? E o filme flopou na bilheteria. Não foi tipo um super flop, mas tipo, não foi o que eles esperavam. Porque teve um elenco de peso, teve um grande investimento, né? Flopou porque a rede de cinemas do papai do Wang Sutton, a AMC Theater, se recusou a colocar o filme num horário bom, entendeu? Tipo, colocaram o filme nos horários onde todo mundo tava no trabalho, tipo 9 da manhã, quarta-feira, 3 horas da tarde, na terça, entendeu? O filme não passava em horários onde as pessoas realmente iam pro cinema. Ficou muito óbvio. E isso tudo por causa da briguinha dele no Twitter. Não, isso vou te explicar. Isso foi depois. Não, isso foi antes da briga. O filme flopou porque tinha a empresa que agenciava a Fan Bingbing, ela estava tentando recrutar um executivo do Wanda Group, né? Tipo, era entre as empresas. O problema era entre a empresa que agencia a Fan Bingbing e a empresa do pai do Wang Sutton. Entendeu? Aí, em retaliação pela empresa tentar roubar o executivo deles, o Wanda Group foi lá e flopou o filme dela. Então, assim, a gente também tem poder. Entendeu? Só que, tipo, como era a Fan Bingbing no filme, ficou
muito escrachado o flop, né? E aí o One Sutton foi atrás dela por causa do flop. E ele tweetou, mas não foi tweet, porque eu acho que eles não têm Twitter lá na China, eles têm Weibo. Weibo é tipo o Twitter deles, né? E esse tweet até hoje persegue ele, né? Se você for pesquisar ele, provavelmente vai aparecer um print desse Twitter, dessa frase, né? Ele fala o seguinte: existem celebridades e atores. Eles são completamente diferentes. Atores são como professores e celebridades são como estátuas no tapete vermelho. Eles não têm nenhuma habilidade, nenhum filme notável e são famosos por causa de fofoca e hype, como a Fan Bingbing. Amiga, ele soltou o nome Disse o dela. Nepo Baby. Amiga, ele soltou o nome dela. Tipo, ele literalmente falou, Ai, ele meu furou a Deus. bolha, ele arrebentou a boca do balão. Ele falou que ela não tinha talento, não tinha filmes notáveis e era famosa por causa de fofoca e hype. E ele é um cara grandão na indústria, porque ele literalmente é filho do dono dos cinemas. E ele também tinha outras coisas nas redes aí, tipo, ele tinha uma plataforma de streaming que não deu certo, ele tem uns outros investimentos, né? O fato é, ele soltou o nome dela. E ela não ficou quieta, né? Porque ele é um cara grande e tal. E ela falou assim: olha, você pode voltar pro seu papai e eu posso voltar pro meu trabalho. E parece que nós dois estamos progredindo nas nossas carreiras. Lenda, humilhou. Às vezes a humilhação é preciso. É preciso. As pessoas amaram isso, sabe? Tipo, porque ela chamou ele de Nepo Baby com classe. Tipo, volta pro seu pai que eu volto pro meu emprego. Você não tem emprego. Bom, se precisar dele chegar a ser dono de alguma coisa pelas próprias pernas, Não, amiga, tudo, tipo assim, a história dele é bem diferente do que você espera de Nepo Babies, né? Mas depois que ele descobriu que o pai dele era um bilionário, o cara mais rico da China, ele totalmente entrou no papel de sou herdeiro. personagem Ele entrou no personagem do herdeiro, entendeu? corrompido. Sim. Mas aí, tipo, passa um pouquinho mais pra frente, ela se casou, né? A Fan Bingbing, ela se casou. Ela fez uma piada uma vez, em algum momento da carreira dela, dizendo que o dia que um cara, tinha um ator lá, que ele era bem mulherengo, né? E ela falou pra uma entrevistadora, tipo, o dia que ele se casar, eu te mostro quem é meu namorado. Porque tinha esses rumores de que ela pegava os produtores, né? E todo mundo ficou assim, a gente fala que você pega todo mundo, mas quem você realmente pega? E ela fala, não, o dia que aquele cara se casar, eu te conto. E o cara realmente se casou. Ele se casou com a Angela Baby, que é uma outra personagem do Chinaverso, mas ela é pra outra hora. E a fã, ela realmente revelou quem era o namorado dela. E eles postaram uma foto juntos nas redes sociais. E era um outro ator, um pouco menor, né? Mas ele ainda é famoso. E ele até tem um papel fixo no Running Man da China, que é um reality show, né? Eles se casaram em 2017 ou 2018, uma coisa assim. E esse cara, ele sofria muito bullying por estar associado com a Fan Bingbing. Porque as pessoas, elas diziam, elas falavam que, tipo, ele usava um chapéu verde. E em chinês, isso quer dizer que a sua mulher te dá chifre. Chapeuzinho verde aí. Falavam que a Fan Bingbing metia chifre nele. Mas, tipo, eles nunca falaram sobre esses rumores, eles nunca deixaram afetar eles, né, e tal. E vamos pro cancelamento agora. O verdadeiro motivo dessa reunião. O cancelamento final. O grande trambique. Olha, depois de tudo que essa mulher já sofreu, pra mim tudo que ela fizer a partir daqui é justificável. Não vou ficar contra. Pois é. Pode mandar. Vamos lá. Lembra do filme que avançou ela pro estrelato? O Cell Phone? Em 2003. Então, em 2018, anunciaram uma sequência, né? 15 anos depois, nossa, vamos reunir o elenco, vamos fazer tudo de novo. E aí todo mundo ficou muito animado, muito feliz, menos uma pessoa. E uma pessoa foi suficiente para fazer a Fan Bingbing ficar 130 milhões mais pobre. Ai, Jesus. Um apresentador teve a vida arruinada por esse filme. Lá em 2003, quando o Cell Phone 1 foi lançado, lembra que eu falei que o filme era sobre um apresentador?
Sim. Então, o filme ele foi inspirado num apresentador da vida real. Imagina o Faustão, né? Imagina alguém chega e fala assim pro Faustão: ai, vamos fazer um filme sobre a sua vida, então a gente vai estudar você. A equipe de produção literalmente seguiu ele por meses, estudando os trejeitos dele, as coisas que ele falava nas apresentações, o jeito que ele sentava, o jeito que ele se vestia, a rotina dele, nananana. E falaram assim: beleza, vamos fazer o filme agora. E aí, quando o filme saiu, e tipo assim, amiga, não pagaram ele um centavo, tá? Falaram pra ele que ele ia fazer parte do filme e só pegaram todo o material e foram embora. E aí, descartaram ele, né? Pegaram tudo que precisava e descartaram ele. E fizeram o personagem mais nojento que podia existir. Porque imagina se alguém fizesse um filme de um apresentador que fala: ô louco, meu! E usa um relojão e faz aquelas coisas do Se Vira nos 30. E aí, por trás das cenas, ele é um nojento que bate na mulher, que trai ela, que tem uma novinha no canto e nananana. Entendeu? As pessoas... Acabou com ele. Oi? Acabou com o Faustão. Exatamente. E o público ficou chocado, porque ele era muito amado, amiga. Ele fazia um programa por semana, era só nos domingos, e ele tinha, tipo, 32 milhões de views em Ibope, né? Só no domingo à tarde. Tipo, era um cara muito grandão e muito amado. E aí o público ficou chocado com esse filme, mas eles ficaram, tipo assim, onde há fumaça, há fogo. As pessoas acharam que o filme era tipo um exposed velado, de que a produção tinha, como é que fala? Sabia de tudo isso e estavam fazendo esse filme pra expor que nem tudo é o que parece e tal. E o filme destruiu a carreira dele por mais de uma década. A imagem dele foi... o programa dele? Oi? Ele perdeu o programa? Ele perdeu... eu acho que ele não perdeu o programa dele, mas, tipo, os filhos dele ficaram com vergonha, a esposa dele, ele perdeu contratos, ele perdeu muito dinheiro, e tipo, o dano foi feito, né? A Fan Bingbing, ela ganhou o prêmio, as pessoas aplaudiram, e todo mundo seguiu em frente, enquanto o cara ficou catando os pedaços da imagem pública dele, que ficou arruinada. Muito, muito pesado, né? Nossa! Isso lá em 2003. 15 anos depois, anunciaram que ia ter supostamente ia ter o Cell Phone 2, né? E o cara, que a esse ponto ele já tinha reconstruído tudo, ele ficou muito bravo. Ele ficou muito maluco. Ele ligou pra pedir pra pararem a produção, porque ele não estava disposto a reviver tudo que ele tinha passado. E ele ameaçou fazer tudo que fosse necessário pra impedir esse filme de sair. Sabe? Ele falou assim: tô avisando, se vocês mexerem comigo, estão mexendo com a caixa de maribondo. E aí, os escritores do filme asseguraram: não, o filme nem vai ser chamado Cell Phone 2, vai se chamar Friend Group, e nem vai ser o protagonista do apresentador, a gente já superou isso, vai ser um influencer. Isso foi o que disseram pra ele. E ele ficou: ok, contanto que não arruine a minha carreira de novo, vocês podem fazer, né? E aí soltaram os pôsteres do filme e era uma sequência Cell Phone 2. Mas ele foi muito inocente em acreditar em producers. Pois é. Ele que foi inocente de acreditar. Ele. Ele foi inocente de acreditar, porque ele acreditou da primeira vez, ele foi descartado e arruinado a carreira dele, e dessa vez mentiram pra ele de novo. E isso foi o suficiente, amiga. A gente nem sabe se o filme ia pra ser com influencer ou não, porque esse filme não viu a luz do dia. Ele falou: eu vou parar essa produção, e ele parou a produção. Ele soltou a braba, ele já tinha perdido tudo uma vez e ele não estava disposto a perder de novo. E a Fan Bingbing, que foi contratada para fazer o papel dela no filme, né? Ela postou um Weibo sobre o filme agradecendo a produção pela oportunidade de trazer a personagem dela de volta, né? Ela colocou um hashtag Cellphone2 e o apresentador não gostou nada disso. Ele começou a postar indiretas pra Fan Bingbing no Weibo. Ele ficou tipo: aquele que dá também recebe. E postou uma foto dela recebendo o prêmio lá, pelo primeiro filme. E tipo, ela ignorou ele, obviamente. Porque tipo, não é problema dela. Não foi ela que escreveu o filme.
Ela é contratada, ela faz um personagem. Então ela ignorou ele. E ela postou fotos depois, né, vestida com a personagem do filme e postando assim, ai, tô animada e tal, pra produção. Pra quê? Ele ficou um tempinho a mais postando indiretas. E aí, bum, ele abriu as portas do inferno. Ele postou um contrato da Fan Bingbing, no qual ela recebeu 1.400.000 por um filme que ela tinha feito. Olha, 1.400.000. As pessoas não gostaram, tá? As pessoas acharam... Gente, mas a mulher era a mais. Ela é a Era mais. Mas as Castela. pessoas não gostaram, amiga. As pessoas E reclamaram como? do privilégio das celebridades. Falaram que uma pessoa sozinha, fazendo mais dinheiro do que uma família inteira, do que uma empresa familiar, e nananana. E isso era só um contrato, entendeu? Isso era só um contrato. Então as pessoas ficaram muito ultrajadas com a inequidade, né? E o quanto de dinheiro, que era uma quantidade obscena pra eles, né? Ficaram um negócio meio tipo eat the rich. A ira deles muito seletiva, porque tem o primeiro querido lá, que é tipo filho do dono dos cinemas. 1 milhão pra ele é o quê? Não, ele é cobiçado. Ele é solteirão na cobiçado. lanchonete ali do lado. É muito seletivo Agora, mesmo, amiga. Nossa! Agora a querida trabalhou, fez o que fez, o laboratório todo. E o pessoal quer falar que ela não merece esse tanto de dinheiro. Pois é. As pessoas acharam de muito mau gosto esse tanto de dinheiro que ela fez em um contrato só e começaram a simpatizar. Como que teve acesso a esse contrato? É porque, tipo assim, eu já vou chegar lá, porque é simples, entendeu? Tipo, dentro da indústria eles conseguem essas coisas. Mas eu já vou chegar lá. Tipo, as pessoas acharam de mau gosto, né? Que ela fez esse tanto de dinheiro em um contrato só e começaram a simpatizar com o apresentador pelo rolê de 15 anos atrás. Eles ficaram tipo, nossa, coitado de você, nananana. Ele não achou o suficiente. Ele anexou outro contrato pro mesmo filme. Dessa vez, o contrato tinha 5 milhões. E aí ele escreveu bem assim, tenta adivinhar. Só tem um ator, mas por que tem 2 contratos? E aí, amiga? Tenta adivinhar. Sim. Eu colocava por horas extras. 5 milhões? Tem que gravar 2, 3 vezes pra sair uma cena. Olha aqui. Chama contrato Yin Yang. E ele consegue esses contratos porque esses contratos eles são feitos o tempo todo na indústria. Não é só a Fan Bingbing que faz isso, entendeu? Yin Yang ou contrato ocluso, né? Um contrato escondido. Porque, tipo, um contrato de 1.400.000, tem gente que acha nada demais, porque ela é a mais top, ela é o number one, e também ela teria que pagar impostos, teria que pagar a agência dela, e aí fica só uma porcentagem com ela, né? As pessoas superam o fato dela ter recebido 1,4 milhões. Mas agora, 6 milhões, sendo 5 milhões em segredo? Então, amiga, a gente tem que pensar que é muito imposto que a gente tem que pagar, sabe? Pois é, mas olha só, amiga, não só isso. Tipo, esse contrato em segredo, ele também é um segredo do governo. O governo não sabe que ela tá recebendo 5 milhões a mais. É sonegado? Assim, Neymar sempre faz, né? Sim, ele faz e ele fica de boba, né? Ai, gente. Pois é, quando as trambiqueiras vão ter sucesso? Você Quando? Mas olha só, que eu não sei se tem isso em Hollywood, né? Mas na lei chinesa, quando tem essas coisas de filmes e tal, as produtoras só podem pagar uma certa porcentagem máxima para um ator ou atriz. Porque, tipo, isso garante que você não vai comprometer os outros atores e membros da produção e nem a qualidade do filme. Por exemplo, vamos dizer que são 10 milhões o orçamento do filme. E aí, se você paga 6 milhões para uma pessoa só, os outros 4 milhões você vai ter que gastar com set, figurino, maquiagem, câmera, salário, outros atores. Alguma coisa vai ser comprometida. E uma pessoa só vai sair ganhando para você ter um grande nome no seu filme? Não vai dar certo.
E é por isso que eles fazem 2 contratos. E um deles é por baixo dos panos. Oficialmente, você ganhou 1 milhão. Mas por baixo dos panos, você ganhou outros 5 milhões. Sim. Entendeu? E todo mundo faz isso. Por isso que ninguém reclama. Todo Porque mundo depois... está ganhando. Exatamente, todo mundo sai ganhando. Só que aí, além de tudo isso, o cara lá, o apresentador, ele postou comprovantes de que a Fan Bingbing só ficou, tipo, pra essa filmagem, só durou 4 dias. Eita! A amiga, ela fez 6 milhões em 4 dias. Nossa, uma lenda, né? Ela tava muito ferrada. Ela tava muito ferrada. Coitada Cara, dessa mulher. eu chocada como ele teve acesso a isso. Pois é, amiga, porque todo mundo Porque- faz. Então, tipo, ninguém tava disposto. Tipo, não era uma coisa escondida dentro da indústria. Todo mundo faz. Mas ninguém ia ratear ninguém, porque se cair um, cai todo mundo. Todo mundo perde. Eu sei, então, como que a indústria lá, os producers, deixa isso vazar? Pois é, né? E o público ficou enfurecido e isso chamou a atenção de quem? Da Receita Federal. Da Receita. Toque, toque, toque. Quem é? Quem está fora pergunta, quem está batendo? E a resposta é... É a É a Receita. polícia. É a Receita Federal, amiga. É a Receita Federal. A Receita Federal. Pois é. Só que, tipo assim, não era só isso. Não era só ela que tava fazendo, né? E aí os advogados dela negaram, né? A agência dela negou. Só que aí o apresentador, ele não parou. Ele continuou postando, ele continuou expondo tudo. E aí o governo tomou ação, né? E anunciou que eles estariam investigando evasão fiscal e sonegação de impostos na indústria do entretenimento. Então não ia ser só a Fan Bingbing. Eles anunciaram que estavam investigando a indústria inteira. Mas Nossa Senhora. ela foi pega pra Cristo, amiga. Não só ela, mas principalmente ela. Porque ela tava na boca do povo, no olho do furacão. Se alguém tocasse no assunto da evasão fiscal, ela ia ser o exemplo. Era o contrato dela que estava exposto lá no Weibo. Ela estava trabalhando com mais de 120 marcas, como embaixadora, garota propaganda. E aos pouquinhos, as marcas começaram a, tipo, eu vou pular fora desse barco. Acabou que Como sempre. Pois é, acabou que ela, tipo, ficou sem contratos e tal, e aí chegou o grande golpe. O governo anunciou que ela estava sendo multada em 133 milhões de dólares americanos por sonegação fiscal. 133 milhões. Só que a parte maluca é que ela Nossa, pagou dava pra tudo. comprar um país. Amiga, ela pagou tudo. Pagou no Pix ainda. Pois é. Ela e o marido dela lembro, venderam uns imóveis, venderam uns negócios e pagaram tudo. E ela sumiu. E, inclusive, no ano seguinte, eles se divorciaram. O que aconteceu ali, ninguém sabe, né? Porque ela tava sumida. Só foi uma notícia do divórcio mesmo. Ela sumiu por muitos meses e, devagarzinho, ela começou a reaparecer na mídia. Só que ela ainda tá, tipo, fora da China. Ela não voltou a fazer muita coisa lá, não. Ela começou a colecionar, tipo, capa de revista. Ela virou capa de Harper's Bazaar do Vietnã, Marie Claire da Malásia, vários países na Ásia e tal. E ela tá bombando em red carpet em todos os lugares, né? Tipo, ela foi pro Cannes, Festival de Cannes, os Oscars, que foi aquela foto que eu te mandei 1 milhão de vezes. Sim, ela voltou a trabalhar com marcas de luxo. Tipo, agora ela é embaixadora da Guerlain, se não me engano. E as pessoas ainda estão meio divididas sobre o retorno dela, né? Porque, cara, na minha opinião, ela foi pega, ok, ela pagou tudo de volta. Tipo, tudo. E na época, era um padrão na indústria. Ela não tava acima de fazer o que todo mundo tava fazendo. A diferença é que ela foi pega. E feita como exemplo. Não. Nossa, desumano. Desumano. Sim, amiga. E a pior parte é que, tipo... ela foi pega, né? Pra ela não teve aviso. A multa veio. Mas, depois disso, o governo fez um anúncio avisando para celebridades pagarem os impostos antes deles serem pegos. E teve gente que pagou e tal, e teve gente que falou assim, não vou ser pego. E eles também foram multados. Só que ninguém foi tão exposto quanto ela. Né? Tipo, foi é uma fortuna. Isso é uma letra. Sim. É uma herança. É uma puta uma herança, entendeu?
ela foi feita como exemplo, e esse foi o cancelamento da Fan Bingbing. Tipo, agora ela tá voltando aos poucos, ela fez uma série, se não me engano, em 2022 e tal. É, não foi muita coisa, mas foi alguma coisa, né? E, tipo, as pessoas estão divididas sobre o retorno dela. Eu acho que ela não devia nem ter sumido. Eu acho que ela devia ter pago e continuado a vida dela, né? Mas a sociedade lá é muito diferente. Eu ainda postava o comprovante do Pix, marcava a Receita Federal, Tipo, tá falava assim, ó, pago. tá pago. Tá pago. Não. Mas você viu, né, amiga? É tipo, as pessoas, elas queriam qualquer coisa. Qualquer coisa ia ser suficiente pra eles cancelarem ela. Tanto é que ela passou por vários mini escândalos até chegar a esse ponto, né? Sim, nossa. Na minha opinião, eles não gostam dela. Eles, tipo, toleram. Pois é. E a primeira oportunidade de acabar com ela, eles pegam. Sim. E tipo, é só ela, entendeu? Tipo, grandes atores, homens principalmente. Não falando, tipo, é só ela. Tô falando, tipo, é ela por ser mulher. Porque grandes atores, grandes nomes masculinos da indústria, pra eles, tipo... Nossa, negam até a mãe. Uhum. Gente, é de ficar abismado. Sim, sofreu mais que a Juliette, a Fan Bingbing. Sofreu mais que a Juliette. Ai, como pode, né? E tipo, eu quero ter uma opinião positiva sobre ela, porque eu amo essas histórias, tipo, mulheres trambiqueiras. Amo essas histórias. Mas é difícil quando você vê que, tipo, um país inteiro ficou contra ela. Por causa dos costumes dele. Pra gente aqui, no Ocidente, mais um dia, né? O Neymar ali Tem só uma negando sem a terça-feira conta. comum. Gente, o Neymar só nega até a pensão que ele paga pro filho, Pois é. né? E nada, tira foto com o presidente. Pois é. Ex-presidente. Recebe perdão da dívida dele. Ela lá. Não. Como assim? Não, ela não, ela tem que pagar 130 milhões de dólares. Nem é dinheiro chinês. Nem em dólar. É em dólares. Uhum. É, amiga. Se eu não tivesse pago. Nossa. E tipo, Da cadeia? Não sei se da cadeia. Não sei o que acontece. Deve dar, né? Deve dar, sei lá. É porque eu acho que se ela fosse presa, ia ser pior, sabe? Por exemplo, eu já tinha falado pra você sobre isso, mas o cancelamento na China pra essas celebridades que, tipo, eles infringem a lei muito, muito feio, o cancelamento deles é ser apagado da internet. Se você entrar, tipo, na versão chinesa do Google e pesquisar o nome de alguém, dessa celebridade que foi cancelada por ter cometido um grande crime, você não vai encontrar resultados. Porque o governo em si, ele cancela a pessoa, eles entendem que, tipo, essa celebridade, ela não pode ser um exemplo. Ela não pode ser, tipo, não pode ter uma plataforma pra mostrar que o que ele fez não é grande coisa. O artista, isso é o pior castigo, porque pagar a multa dói no bolso, mas você pode recuperar com o tempo. Agora, se você é apagado, sim, não tem, você vai trabalhar com o quê? E esse cancelamento do governo, ele não dura pra sempre, tá? Tipo, tem um cara aí que ele tá cancelado até hoje e tal, mas o crime dele foi feio pra caramba. Uma hora a gente vai falar dele por aqui, o Chris Wu. Mas, por exemplo, teve um idol recentemente que ele foi cancelado, mas tipo, foi só uns 6 meses que ele ficou apagado da mídia. O problema ele foi apagado da mídia uma vez. É muito difícil voltar. E é mais difícil ainda porque você não sabe se o público vai te aceitar de volta. Ainda mais um público tão difícil quanto o da China, né? Pois é. Porque brasileiro esquece rápido, tipo, Sim, a gente esquece rápido. Eles não esquecem Eles rápido. Amiga, eles não esquecem rápido. E é inacreditável. Tipo, eu acho que eu já comentei com você que esses filmes internacionais, filmes norte-americanos, filmes de outros países que não são da China, eles lutam, assim, pescoço a pescoço para tentar entrar nos cinemas chineses. Porque lá entra, tipo, uma média de 30 e poucos filmes por ano de outros países. O restante é tudo produção nacional.
Porque lá eles conhecem o poder de consumo do público. O público consome muito. O público gasta muito dinheiro no cinema. O público gasta muito dinheiro com a indústria do entretenimento. Eles são um público consumidor que gera muito lucro. Então, o governo controla muito a entrada dos filmes estrangeiros, produções estrangeiras lá, justamente por causa disso. Porque eles sabem o poder que o público deles tem. E aí, quando você é cancelado por um público com tamanho poder, como é que você volta? Sim, não tem o que fazer. Pois é. E só um adendo aqui, que eles estão chamando The Eras pra estrear lá, tá? Chamando o quê? Só um adendo. The Eras. Ah, eles estão. Mas, tipo assim, é porque rende muito. Vende muito. Dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. E é isso, amiga. Tipo, eles são um público muito grande, eles são muito. Eles consomem bastante, né? Apesar de tudo. Sim. Eu acho que muito do que a gente conhece sobre a China aqui no Ocidente é propaganda, entendeu? É propaganda que o nosso governo e os outros governos ocidentais falam sobre a China, porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo lá. E não é porque eles têm um bloqueio ou não sei o que, não sei o que. Gente, eles são uma nação muito poderosa. A gente é que não sabe a verdade. A gente só pensa, tipo assim, Partido Comunista. E eu acho isso muito legal de valorizar a cultura local, né? Sim. O cinema nacional deles lá. Sim. Eles valorizam muito a cultura local deles. Inclusive, tem muitas trends do Xiaohongshu e no Douyin, que são as redes sociais chinesas, que imitam caricaturas de norte-americanos, né? E do mesmo jeito que a gente fica com aquele meme, what the fuck is a kilometer? Eles também têm... aquele meme é muito bom. Eles também têm a versão deles, que é, por exemplo, eles pensam que estudantes norte-americanos, eles só ficam mascando chiclete em sala de aula, usam roupas inapropriadas e não estudam. Então, quando as meninas vão tirar foto vestidas de estudantes norte-americanas, elas sempre estão, tipo, de fone de ouvido, pirulito na boca, essas coisas assim, tipo, eu sou desleixada, olha como eu sou vida louca. E até medo da visão que eles têm dos brasileiros, né? Imagina. Pois é. Eles têm, tipo, essa visão diferente do Ocidente também. Então, é uma via de mão dupla e eu acho que é grande parte política. Então, é isso. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar hoje. Lenda, ela vai passar por cima de tudo e ela vai voltar a ser a número 1. Ela vai voltar, amiga. O Lula voltou, voltar. Ela vai voltar. Quando você pensar que eles estão caídos, eles voltarão mais fortes. Porque é sobre isso, sabe? Ela é linda, ela é famosa. Que não importa. Sabe aquele discurso da Lady Gaga? Não importa se 1000 pessoas numa sala, se uma acredita em você. É isso, né? É isso mesmo. Tem 1000 pessoas numa sala, só uma precisa acreditar em você. E essa pessoa é o Bradley Cooper. Ai, como é bom ter referências pop. Né? E essa uma pessoa é ele, Bradley Cooper. Sim. Ai, mas enfim, a Fan Bingbing agora, ela tá com 42 anos, com uma carinha de 20, linda pra caramba. Vou ver se a gente consegue colocar uma foto dela na capa do episódio, porque, nossa senhora, eu não conheço muito as artes dela, né? Não vi muita coisa que ela fez, tipo, séries, filmes e afins. Mas só dela ter chegado até onde ela chegou, eu já admiro muito. Também. Lenda demais. Lenda da resiliência. Sim! Então, obrigada, amiga, por participar hoje comigo, pra gente comentar sobre o Chinaverso. É a introdução, é a abertura, as portas do Chinaverso se abriram. E é isso, obrigada, amiga. Pra você que tá ouvindo, curte, comenta, compartilha. Eu não sei onde esse episódio vai ser lançado 100%, né? Olivia que está na edição. Mas obrigada por ouvir. Se você chegou até aqui, vai nas nossas redes sociais, eu acho. E é isso. Até a próxima e tchau!